Quando eu era criança, eu sempre gostava de olhar para o céu. Eu observava as estrelas e pensava, o que será que tem lá? Falar sobre o universo sempre foi um assunto que me chamou a atenção. E cada vez mais que eu vejo algo sobre o universo, eu fico fascinado. Quando paramos para refletir na nossa vida e na nossa existência, percebemos que não somos nada nesse universo. Até hoje, a humanidade só conheceu 4% de todo o universo, e os 96% são um total mistério para nós. Será que nós realmente estamos sozinhos? Será que o universo não tem fim? Será que tudo foi obra de um Deus? Ou será que foi uma mera coincidência do destino estarmos existindo nesse universo? Bem, acho que todas essas perguntas nunca terão respostas, pois não conseguimos compreender tudo. O desconhecido é o que mais assusta o ser humano, e por isso buscamos incessantemente uma resposta para tudo isso. Mas quanto mais descobrimos, mais percebemos que estamos longe de chegar a uma resposta. O universo esconde muitos mistérios, mas também esconde coisas incríveis, fascinantes e intrigantes. E por isso, eu sempre gosto de falar do universo, tanto que eu montei um iceberg inteiro dedicado ao universo. Esse tipo de assunto é muito abrangente. Eu poderia ficar horas, anos ou até a minha vida inteira, talvez nem isso, para falar do universo. Por isso, eu selecionei os tópicos e os assuntos que eu achei mais interessantes para falar nesse vídeo. Então eu espero que gostem. Este é o iceberg do universo. A primeira fotografia da Terra foi registrada pelos astronautas a bordo da missão Apollo 17 em 9 de dezembro de 1972. A imagem foi chamada de Blue Marble, ou bolinha azul. Foi capturada a mais de 32 mil quilômetros de distância em pouco mais de 5 horas. As primeiras fotos do espaço se referem às primeiras imagens e filmagens feitas do espaço. Muitas dessas filmagens e fotos foram feitas nos anos 70 até o final dos anos 90 pelo telescópio espacial Hubble, lançado pela NASA, e também por outros telescópios. Mas no dia 25 de dezembro de 2021 foi lançado pela NASA o telescópio James Webb, que capturou imagens do universo em alta definição, o que surpreendeu a humanidade. Essas imagens ficaram bastante famosas na internet e mostram o quão belo é o nosso universo. Essas imagens estão disponíveis no Google, e é uma imagem mais incrível que a outra. Essas fotos foram um grande avanço para a humanidade, sem sombra de dúvidas. Assim como todo mundo, eu e você já estudamos os planetas do Sistema Solar, mas em especial, um deles ficou conhecido como o planeta anão. Esse é Plutão. Plutão foi descoberto em 18 de fevereiro de 1930 pelo astrônomo americano Clyde Tombaugh, não sei como é que fala o nome desse cara, mas em 2006 a União Astronômica Internacional o considerou como um planetóide, pois a sua massa comparada aos outros planetas era muito pequena. Para você ter uma noção, Plutão é tão menor quanto a nossa Lua, e por isso ele é considerado um planetóide, e nem faz parte do Sistema Solar. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma região de alta pressão persistente na atmosfera de Júpiter, produzindo a maior tempestade anticiclônica do Sistema Solar. Localizada a 22 graus ao sul do equador de Júpiter, produz ventos de até 432 km por hora. Essa mancha fica bem destacada no planeta, e só ela consegue ser maior do que todo o nosso planeta Terra. Semelhante a este tópico, existe também o hexágono de Saturno. O hexágono de Saturno foi descoberto em 1981 pela missão Voyager da NASA, que enviou uma sonda ao gigante gasoso. Essa formação ocorre devido às fortes correntes de vento do polo norte do planeta, e a sua rápida rotação também colabora para este fenômeno, o que faz de Saturno um dos planetas mais incríveis do Sistema Solar, e um dos meus favoritos também. A Via Láctea é uma das várias galáxias do universo, e você já conhece ela. E ela possui um formato em espiral, e no seu centro se localizam milhares de buracos negros. Ela possui uma idade de 14 bilhões de anos. No seu centro se localiza o buraco negro supermassivo Sagitário A. Inclusive, em 2022, foi tirada a primeira foto desse buraco negro. Em suas extremidades,
localizam-se estrelas dos mais diversos tipos, nebulosas e poeira interestelar. A Via Láctea até então era considerada tudo o que conhecíamos, era o nosso universo, mas depois, com novos estudos e com o avanço da tecnologia, descobrimos que ela é apenas uma das trilhares de galáxias que existem no universo. NASA é a maior e a mais conhecida agência espacial do mundo, conhecida por suas teorias das conspirações, mas por comprometer para o conhecimento da humanidade sobre o universo. Eles foram capazes de fotografar imagens nunca antes vistas do universo. Eles sempre estão divulgando alguma coisa nova que eles descobrem, e as pessoas acham que tudo é mentira, mas bem, eu não vou falar sobre isso. Segundo eles mesmos, quanto mais coisas eles descobrem sobre o universo, mais eles ficam intrigados em saber e estudar. Sem a NASA, não teríamos tantas informações sobre o espaço e o universo. Bem, a Terra plana basicamente é uma das maiores teorias da conspiração dos últimos tempos. Existem pessoas que realmente acreditam que a Terra seja plana. E, bem, muitas pessoas usam o argumento de que a NASA esconde informações sobre a Terra, sobre o seu formato, e que na verdade a Terra poderia ser plana e não redonda como a gente imagina. Na verdade ela nem é redonda, ela é geóide. E, bem, na verdade as pessoas terraplanistas estão totalmente enganadas, porque já foi confirmado sim que a nossa Terra é uma geóide, ela não é uma Terra plana, pelo amor de Deus. E vem cá, vou te perguntar uma coisa. Por qual motivo a NASA iria esconder o fato de que a Terra fosse plana, se isso realmente fosse real? Por que eles iriam esconder esse fato da humanidade? Isso não faria o menor sentido. Então, não faz o menor sentido, cara. A Terra não é plana. Terraplanistas agora, vocês vão dar dislike no meu vídeo. Mas bem, o conceito da Terra plana basicamente é um disco gigante onde o Polo Norte fica no centro e o Polo Sul fica nas extremidades do disco. Existe uma grande muralha de gelo que protege os continentes para que eles não caiam para fora do disco, já que as placas tectônicas na teoria deveriam existir também. O Sol é bem menor e a Lua também é pequena, e eles ficam girando em cima do disco. Ou seja, não faz o menor sentido. Em algumas versões da Terra plana, ela possui uma grande montanha inversa que fica do lado de baixo do disco. Seria, no caso, o centro da Terra, e o núcleo poderia ficar lá no meio. Sei lá, é bem confuso. A geografia da Terra plana é bem confusa, mas os terraplanistas têm explicação para tudo. O telescópio Hubble é um satélite artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para luz visível e infravermelha. Ele foi lançado pela NASA em 24 de abril de 1990 e foi o responsável por capturar as primeiras imagens do universo. O universo observável é tudo aquilo que a humanidade conseguiu descobrir e enxergar até hoje. A maior fronteira do universo está a 18 bilhões de anos-luz, mas os cientistas afirmam que o universo é infinito e está se expandindo muito rapidamente. Ou seja, o universo nunca vai parar de crescer. Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, o universo já deve estar bem maior do que ele já é. Eu acho difícil alguém não conhecer os buracos negros. Eles são objetos que apresentam uma densidade infinita e um campo gravitacional bastante intenso, capaz de atrair todos os elementos que cruzam seu horizonte de eventos. Conhecido como ponto de não retorno, a sua força gravitacional é tanta que nem mesmo a luz é capaz de escapar. A origem de um buraco negro ocorre principalmente por meio de colapso gravitacional de estrelas, como é o caso das estrelas supermassivas, que possuem pelo menos 3 vezes a massa do Sol. No caso das estrelas supermassivas, a atração gravitacional é tão intensa que eles se compactam até chegarem ao estágio de buracos negros. Em resumo, os buracos negros se formam quando uma estrela morre, mas ela se recusa a morrer. Isso faz com que toda a sua energia acabe se incluindo e ela acabe se transformando em um buraco negro. Ou seja, a massa e a força gravitacional da estrela aumenta tanto a ponto de ela distorcer o espaço-tempo, assim virando um buraco negro. Os buracos negros são capazes de distorcer o tempo e o espaço. Tudo que cai lá dentro é completamente desintegrado e toda a matéria que compõe aquele corpo é absorvida pela gravidade do buraco negro.
Existem teorias que dizem que os buracos negros podem levar pessoas às outras dimensões de outros universos, mas isso é tudo teoria, não sabemos. E o que existe dentro de um buraco negro a gente nunca vai saber, porque ninguém nunca foi até lá para saber. Mas na teoria, se um ser humano tentasse chegar perto de um buraco negro, ele seria completamente desintegrado. Você nunca mais poderia sair de um buraco negro. O seu corpo seria completamente dissipado lá dentro. Então você morreria em questão de instantes. Mas isso tudo depende do tempo. Você poderia demorar anos ou milhares de anos para você ser desintegrado pelo buraco negro, pois eles distorcem e fazem com que o tempo fique mais lento. É bem confuso explicar os buracos negros, mas na teoria é basicamente isso. E eu não sei se tem algum maluco aí na Terra querendo ir pro buraco negro para ver o que acontece lá. As nebulosas são grandes nuvens encontradas no espaço interestelar formadas, na sua maioria, por poeira cósmica e gases, como hélio e hidrogênio. Algumas nebulosas surgem a partir da explosão de estrelas massivas que se encontram no ciclo final de suas vidas. Essa explosão, conhecida como supernova, lança a matéria da estrela para todas as direções, dando origem a uma ou mais nebulosas, que podem apresentar diferentes formas e extensões, podendo medir desde o tamanho do Sol até algumas centenas de anos-luz. A nebulosa Pilares da Criação é uma foto dos aglomerados de poeira de gás com o tamanho interestelar da nebulosa Águia, situada a cerca de 6.500 a 7.000 anos-luz da Terra. Existem vários tipos de nebulosas espalhados pelo universo, como por exemplo a Olho de Deus ou a nebulosa de Hélix, a Cabeça de Cavalo, a nebulosa Borboleta, a Cabeça de Bruxa e dentre várias outras nebulosas. Daria para fazer um iceberg inteiro só sobre as nebulosas, o que vocês acham? Em agosto de 1977, uma equipe de astrônomos estudando transmissões de rádio em um observatório do estado de Ohio chamado Big Ear gravou um incomum sinal de 72 segundos. Esse sinal era tão forte que o membro da equipe Jerry Enham rabiscou o O ao lado da leitura do Big Ear. Desde essa época, inúmeros cientistas procuram uma explicação para o sinal, mas até agora ninguém pôde oferecer um argumento válido. Possíveis fontes como asteroides, exoplanetas, estrelas e até sinais da Terra foram excluídas. Alguns fora da comunidade científica chegaram até mesmo a sugerir que era uma prova de alienígenas. Mas a verdade é que até hoje não se sabe o que foi esse barulho. O planeta X é um suposto nono planeta localizado no Sistema Solar. Isso porque alguns especialistas descobriram uma órbita incomum no Sistema Solar de algum planeta. Então acredita-se de que exista um planeta que faz parte do Sistema Solar, mas ele só passa pelo nosso Sistema Solar em um certo período. Esse planeta também é conhecido como Nibiru, o planeta que provavelmente vai destruir a Terra, mas isso é apenas uma teoria. Então ninguém realmente confirmou a existência desse planeta ainda. E talvez esse planeta nem realmente exista. Eu acho que ele não existe não. 55 Cancri é um exoplaneta que orbita a estrela 55 Crank.
localizada a aproximadamente 40 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Câncer. Ele foi descoberto em 2004 e é chamado de Super-Terra, por ser maior do que o nosso planeta. Ele foi detectado usando a técnica de velocidade radial, que mede a velocidade de uma estrela quando ela está atraída por um planeta em órbita. 55 Cancri está muito perto da sua estrela-mãe, completando uma órbita de apenas 17,7 horas. Ou seja, é um planeta que possivelmente pode ser habitável um dia, mas ainda não sabemos. Haumea é um planeta anão localizado no Sistema Solar, mais especificamente no cinturão de Kuiper. Ele foi descoberto em 2004 e reconhecido como planeta anão em 17 de setembro de 2008. Em comparação aos outros planetas anões, Haumea gira bem rápido. Astrônomos acreditam que essa característica pode ser originária de uma colisão em tempos passados de Haumea com outro corpo celeste. Seu nome é uma homenagem à deusa havaiana de mesmo nome. Desde 2013, o Kepler 37b é considerado o menor planeta descoberto pelo homem, ou seja, são mais de 10 anos sustentando essa posição, mas os astrônomos afirmam que isso não vai durar muito tempo. E o menor planeta anão é Ceres. De acordo com duas fontes, Ceres é o menor dos 5 planetas anões reconhecidos pela IAU. É aproximadamente 13 vezes menor do que o planeta Terra, com raia equatorial de 476 km e circunferência de 2.992 km. Pelas suas dimensões, Ceres é classificado também como o maior asteroide que integra o cinturão de asteroides. Esse tópico do iceberg se refere aos menores planetas do universo, mas eu só encontrei o Kepler e o Ceres. O Kepler sendo o menor planeta e o Ceres sendo o menor planeta anão, já que existem duas categorias, os planetas menores, que são considerados planetas, e os planetas anões, como Plutão, que eu mencionei antes. E esses são sim os menores planetas do universo. TRES-2b, ou Kepler 1b, é um exoplaneta em órbita da estrela, que esse nome aí que eu não sei ler, localizada a 750 anos-luz de distância, na constelação de Draco, ou de Dragão. O planeta foi identificado em 2011 como o exoplaneta mais escuro descoberto, refletindo menos de 1% da luz solar, apesar de estar muito próximo da sua estrela. Toda a parte do planeta é escuro, sendo que apenas no centro do planeta, numa região ali do meio, existe um pouco de iluminação. Mas os cientistas não sabem explicar por que ele ofusca tanto a sua luz. Talvez por conta dos materiais químicos que se localizam na superfície do planeta. Mas esse planeta com certeza é um dos mais incomuns que eu já vi. Vazio de Boot. O vazio de Boot é considerado um vazio astronômico, uma região do espaço com poucas ou nenhuma galáxia. A descoberta do local foi realizada em 1981 por astrônomos e foi nomeada dessa forma por conta da proximidade com a constelação de Boot. Os cientistas descrevem que essas regiões são consideradas os maiores lugares do universo, assim como o superaglomerado de galáxias. A região possui entre 250 a 330 milhões de anos-luz de diâmetro, o que representa aproximadamente 2% de diâmetro de todo o universo observável. Os pesquisadores sugerem que esse é um dos maiores vazios que a humanidade tem conhecimento, pois até 1997 só foram descobertas 60 galáxias por lá. O número pode parecer grande, mas é muito pequeno em comparação com outras regiões. O centro do vazio de Boot está a aproximadamente 700 bilhões de anos-luz de distância da Terra, e é uma das regiões mais misteriosas e interessantes do universo. VY Canis Majoris é uma estrela hipergigante vermelha localizada na constelação de Canis Major, ou conhecido como o Cão Maior também. Até então, ela ainda é considerada a maior estrela encontrada no universo, possuindo uma massa de 50 vezes maior do que o nosso Sol. Atualmente, ela compõe o grupo de maiores estrelas conhecidas, com um raio de aproximadamente de 1420 raios solares. A YV Canis Majoris possui um volume de 2 bilhões e 940 milhões de planetas da Terra. Alguns ainda estimam que o seu raio seja ainda maior, equivalendo a 14 unidades astronômicas, o que representa 3.000 raios solares.
ela está distante da Terra por aproximadamente 5.000 anos-luz. Mesmo com todo esse impressionante tamanho, a VY Canis Majoris já perdeu algo em torno da metade da sua massa original. Tudo indica que seu fim será através de uma explosão de supernova em algumas centenas de milhares de anos. Mas ela ainda continua com o título da maior estrela já encontrada no universo. Exoplanetas são planetas que ficam fora do sistema solar, mas que pertencem à Via Láctea, e que os cientistas buscam evidências de uma possível vida extraterrestre. Existem vários tipos de exoplanetas, dos mais estranhos tipos e os mais inacreditáveis. Eu ainda vou falar um pouco sobre eles aqui. Na verdade eu já falei sobre alguns, mas tem mais. Esse nome aí que eu não sei falar, pelo amor de Deus, também conhecido como Estrela de Tab, é uma estrela de classe F da sequência principal localizada na constelação de Cisne, aproximadamente 1480 anos-luz da Terra. Essa estrela em espiral possui uma característica um tanto incomum. Seu brilho sempre fica mudando do mais fraco ao mais forte, e isso fez os especialistas criarem hipóteses de algum tipo de mega estrutura em volta dessa estrela, de forma que a sua luz seja ofuscada, mas até hoje não foi dada uma explicação de como acontece essa oscilação de luz. Semelhante ao tópico anterior, a esfera de Dyson é uma mega estrutura hipotética originalmente descrita por Freeman Dyson, a qual orbitaria uma estrela de modo a rodeá-la completamente, capturando toda ou a maior parte da sua energia emitida. Dyson especulou que tal estrutura seria a consequência lógica da sobrevivência e da escala necessidade de energia de uma civilização avançada tecnologicamente, e propôs que a busca de evidências de tal estrutura poderia levar à detecção de vida extraterrestre com inteligência avançada. Um aglomerado de galáxias é uma estrutura que consiste de um número entre centenas e milhares de galáxias mantidas agrupadas pela gravidade. Até os anos de 1980, quando os superaglomerados foram descobertos, esta era considerada a maior estrutura conhecida no universo que está gravitacionalmente reunida. Os voids são o espaço entre os filamentos, as maiores estruturas do universo, que contém pouquíssimas ou nenhuma galáxia. Semelhante aos vazios de Boots, os voids são espaços supervazios, só que bem maiores. Existe também a possibilidade de haver um void onde não exista absolutamente nada, sendo esse o próprio limite do universo, onde ainda não foi preenchido com a matéria. Este é um fenômeno que ocorre quando uma galáxia pequena é engolida por uma galáxia maior, mas o processo de digestão é lento, leva centenas de milhões de anos. Como as distâncias entre essas estrelas são enormes, não acontece colisão entre elas, e provavelmente no futuro a nossa Via Láctea não é tão grande e pode acabar sendo uma vítima. Esse fenômeno é conhecido como canibalismo galáctico. Em 25 de julho de 1976, a nave Viking 1 da NASA obteve fotos que registraram na superfície de Marte o que parecia ser um rosto humano. Só em 1998, a sonda Mars Global Survivor confirmou a suspeita dos cientistas de que se tratava de um efeito causado por sombras em uma região montanhosa. Recentemente, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter fotografou uma estranha formação na superfície do planeta vermelho, uma cratera que lembra muito um rosto humano. Mais uma vez, não passa de ilusão. J1407 é uma estrela anã laranja de sequência principal, localizada a cerca de 116 anos-luz de distância da Terra. Ao longo de 57 dias, no ano de 2007, a estrela J1407 foi submetida a uma complexa série de eclipses, que em uma equipe internacional de astrônomos afirma ser o resultado de um sistema de anéis em torno de um exoplaneta, conhecido como J1407b. Seu sistema de anéis tem cerca de 200 vezes o tamanho dos anéis de Saturno, o que faz desse planeta um dos mais estranhos que existem no universo.
Olha isso aí, cara. O anel dele é maior do que tudo. Eita, ficou estranho isso aí, peraí. Criptoastrologia é justamente o estudo de corpos celestes que talvez existam no universo, mas a sua existência ainda não foi confirmada. Um exemplo seria a tal da Terra plana, que os terraplanistas defendem, mas além dela, existe um conceito de existir um planeta em forma de rosquinha, ou um planeta com grande massa de terra que cobre quase todo o planeta, ou um planeta completo por um gigantesco oceano, que tem apenas algumas ilhas. Eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar por aí, como em One Piece. Já que no mundo de One Piece, o globo é cercado por uma grande muralha vermelha chamada Red Line, enquanto que o resto do oceano é cercado por várias ilhas separadas. Ou também no anime de One Punch Man, onde só há um supercontinente governado por um único governo. Outro conceito que se aplica à criptoastrologia são os famosos buracos brancos, que ao invés de sugarem a matéria, eles criam a matéria e dão origem ao universo, e algo assim. Na verdade, eu poderia fazer também um iceberg sobre a criptoastrologia, já que é um assunto bastante abrangente. Mais uma vez, comenta aí o que vocês acham. Os multiversos são basicamente universos paralelos, realidades onde tudo é diferente, pelo menos alguma coisa é um pouco diferente. Existe um outro universo onde existem as mesmas pessoas, onde existe um eu, existe um você, só que diferente da nossa realidade. E algumas teorias afirmam que o nosso universo às vezes acaba se misturando com essas realidades diferentes. E por isso algumas coisas que acontecem no nosso mundo não fazem parte do nosso universo, mas sim de um universo paralelo. Então existem várias outras realidades onde a nossa Terra é bem diferente dela e o universo talvez nem exista. Existe talvez um universo onde nenhum universo em si exista, mas já existiu. Estranho, né? Laniakea é o superaglomerado de galáxias descoberto em 2014. Para explicar o seu formato, Cortins costuma usar a analogia de um sistema fluvial, em que os riachos fluem para os rios, que se direcionam para o mar. E assim como a gravidade faz com que a chuva caia nos córregos e eles desçam para os rios, as galáxias são atraídas pelo poder da atração gravitacional em direção a uma concentração enorme de massa. A Laniakea estima-se que existam cerca de 100.000 galáxias com a nossa e 100 trilhões de estrelas, se estendendo por 500 bilhão de anos-luz. Seu nome significa céu imenso em havaiano, possuindo 520 milhões de anos-luz de diâmetro, o que a torna uma das maiores estruturas do universo. Dark Flow é um fenômeno astronômico que pode indicar a existência de universos paralelos. Um astrofísico da NASA observou que um grupo de galáxias está se movendo entre as constelações de Sagitário e Hidra. Segundo ele, o universo possui um limite de expansão, que fica a 45 bilhões de anos-luz da Terra. E essa fronteira pode ser uma interface com outro universo, uma espécie de ralo cósmico por onde as galáxias estão fluindo, consequentemente passando para outro universo. Resumindo, o Dark Flow é uma força misteriosa do universo que está atraindo as galáxias para um suposto outro universo, mas a gente não sabe se isso realmente é verdade. O grande atrator é uma anomalia gravitacional localizada no espaço intergaláctico, no centro do superaglomerado de Laniakea que eu mencionei antes, que revela a existência de uma concentração localizada de massa equivalente a dezenas de milhares de galáxias, descoberta pela primeira vez na década de 1970, quando mapas detalhados de radiação cósmica do fundo estavam sendo feitos. Os astrônomos notaram que a Via Láctea e galáxias próximas estavam se movendo na direção da constelação de Centauro a cerca de 600 km por segundo. Até então, os cientistas não encontraram uma solução para este fenômeno. Ou seja, as galáxias estão sendo atraídas por uma força misteriosa, a mais de 600 km por segundo, o que é uma velocidade surreal. E como isso acontece, ninguém sabe.
Esse é o efeito que causa a Laniakea, é por isso que ela tem esse formato, por causa que algo está puxando todas as galáxias para um único ponto específico. Matéria escura é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria comum, nem consigo mesma. Ela só interage gravitacionalmente. E, por isso, sua presença pode ser inferida a partir de efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas, galáxias e aglomerado de galáxias. Os astrônomos observaram que a matéria escura não se agrupa muito em pequenas galáxias, mas a sua densidade aumenta acentuadamente em sistemas maiores, como aglomerado de galáxias, porque ela pode se dissipar apenas quando atinge a energia correta, mas os cientistas ainda não conseguem compreendê-la direito. Ou seja, a matéria escura é uma matéria que não interage com a matéria natural. Ela é um tipo de energia que apenas se conecta com espaços maiores do universo. Energia escura é uma forma de energia que gera uma pressão negativa, atuando na expansão do universo. Ela é estudada na cosmologia, um ramo da astronomia responsável por estudar sobre a origem e formação do nosso universo. Mas a natureza exata dela ainda é desconhecida. Mas as observações realizadas por pesquisadores demonstraram que a taxa de expansão do universo segue acelerando. Ao invés de se desacelerar por causa da gravidade, como muitos esperam, isso indica que uma força desconhecida, a qual se deu o nome de energia escura, equilibra a atração gravitacional entre as galáxias, o que gera impulso para sua separação. A energia escura, então, surge como um elemento constituinte, dominante no universo, sendo cerca de 70% de sua energia total. A aceleração da chamada expansão cósmica contraria as expectativas fundamentadas somente na gravidade da matéria visível, apontando a existência de uma força repulsiva, designada para a energia escura. Em resumo, a energia escura é a responsável pela expansão constante do universo, mas ela, sem dúvidas, é um grande mistério para a humanidade. Este tópico está se referindo às maiores estruturas que já foram encontradas no universo. A Laniakea mencionada antes é um exemplo, mas até o momento que eu gravo esse vídeo, a maior estrutura descoberta pelo homem é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Grande Muralha Hércules Borealis, ou esse nome que está aparecendo aí na tela, é um imenso grupo de galáxias que mede mais de 10 bilhões de anos-luz, descoberta em novembro de 2013 através de um mapeamento astronômico de explosões de raios gama que ocorrem no universo distante, usando dados da missão Swift Gamma Ray Burst, sendo esta a maior estrutura conhecida do universo observável. De um canto a outro dela, você levaria quase a metade do tempo do universo para chegar até lá. O paradoxo de Fermi é uma teoria que refere-se à discrepância entre a alta probabilidade de existir vida em outros planetas e o fato de que nunca detectamos qualquer sinal de vida fora da Terra. Mesmo com um grande número de planetas no universo, ainda não encontramos evidências de civilizações tecnologicamente avançadas. A idade do universo sugere que existir vida extraterrestre deveria ser algo comum, mas por algum motivo ainda não encontramos. Ou seja, existe uma possibilidade não nula de não haver vida no universo, e sermos a única forma de vida racional nesse universo. Ou talvez que ela exista, mas não tenha interesse em nos visitar ou nos conhecer. Mas a verdade é que nós nunca vamos saber. A teoria da Floresta Negra é uma hipótese que busca explicar a ausência de contato com civilizações alienígenas. A ideia é que o universo é um lugar hostil e perigoso, onde os alienígenas agem como caçadores em uma floresta escura. Assim, as civilizações que se expõem são eliminadas, e as que se escondem evitam ser notadas. Dessa forma, os alienígenas estão esperando a hora certa para nos exterminar ou algo assim. Ou talvez eles tenham medo de nós por conta do nosso conhecimento ser maior do que o deles, e por isso poderíamos colocá-los em risco.
Essa é uma teoria que diz que nós, seres humanos, somos a única espécie que desenvolveu o intelecto, e nunca haverá outra forma de vida capaz de alcançar o nosso conhecimento. Mas isso será a nossa ruína, pois um dia a tecnologia irá evoluir e as máquinas vão dominar a humanidade. Até que no fim, só sobrem as máquinas que nós mesmos criamos. Somos uma incógnita no universo. Talvez por uma sorte do destino nós existimos, mas se o nosso universo fosse um pouco diferente, tudo mudaria. Nós só estamos aqui por pura sorte. No fim, nós estaremos sempre sozinhos na imensidão do universo. Bem, pessoal, terminamos por aqui. Este foi o iceberg do universo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu poderia ter colocado muito mais coisas, mas eu coloquei o que eu achei mais interessante. E eu acho que é isso, cara. Independente da sua crença, do que você acredite, cara, o universo é uma coisa fascinante e, cara, eu acho muito incrível tudo que existe no universo, todas as coisas. Eu sempre gostei desse assunto. Já fazia um tempo que eu queria postar esse tipo de conteúdo no YouTube. Então é isso, cara. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você é novo no canal, cara, deixa um like aí, pô. Vai me ajudar muito. E é só isso mesmo, cara. Até o próximo iceberg, pessoal. Obrigado e tchau.